Nós estamos agora com o seu Geraldo. Nós vamos conhecer um pouco mais a história de Hidrolândia, a história que não foi escrita. Tudo bem com o senhor, seu Geraldo? Tudo bem. É uma alegria mais uma vez estar aqui, contribuindo da melhor forma possível para o levantamento dessa história de Hidrolândia que até então contada por tradições, mas ainda não escrita. E é um anseio nosso de ver isso escrito da melhor forma possível. Hoje... Seu Geraldo, como existiu o povoado de Hidrolândia? Como foi feito? Não, vamos repetir tudo aqui. 3, 2, 1, gravando. Seu Geraldo, como aconteceu a história de Hidrolândia? Como Hidrolândia surgiu? Pequeno aglomerado Vila Grimpas, Hidrolândia surgiu às margens da estrada boiadeira, onde existia o pouso de boiada. Após o pouso de boiada, vem-se a primeira capela, posteriormente algumas habitações, logo em seguida o primeiro cemitério, e assim vai surgindo muito lentamente até se tornar-se um povoado, na qual nesse presente momento a igreja tem a preocupação em adquirir junto com aqueles tradicionais proprietários de terra a aquisição de uma área que pudesse nela ser povoado. Por volta de que ano? Só cortando o seu braço, por volta de que ano? Eu não tenho por escrito a data exata, mas em torno mais ou menos de 1910, 1905, mais ou menos. Mas por volta de 1800, acho que se não me engano, 70, 80, tinha uma estrada de carreiros, né? A estrada boiadeira, onde passavam as boiadas, comitivas. E através do pouso de boiada começou então a surgir. E narra-se aqui a pessoa que fez essa doação, como foi o caso da emancipação, que também surgiu 2 leis, criando a emancipação. Aqui também há um conto em que houve 2 pessoas que fez a doação. Mas o que está mais claro, explícito, que quem fez a doação do terreno para a Cury Metropolitana foi o senhor Manuel Avelino Pereira, que tinha como apelido Manuel Modesto, que por sua vez tinha seu pai, que é o senhor Modesto Pereira Cardoso. Mas ele também tem um irmão, conhecido como Joaquim Pereira Cardoso, e que este, disse pelos mais antigos, também contribuiu, doou terreno também para a Cury Metropolitana. Mas o que nós temos mais de apanhado, que foi Manuel Avelino Pereira, que fez essa primeira doação do terreno para a Cury Metropolitana. Assim sendo, facilitou a posse dos novos moradores do povoado Vila Grimpas, e também não aquela preocupação que tinha que chegar e comprar o terreno, adquirir o terreno. Por si próprio, eles foram formando as ruas, tal. A própria comunidade foi se organizando. Isso em que local do município de Hidrolândia? Aqui mesmo? As margens do Córrego Grimpa, hoje conhecemos como a Rua Santo Antônio, e um pouquinho acima, a segunda rua, Allan Kardec, mais ou menos naquele nível ali. Uma coisa muito curiosa na história do povoado de Hidrolândia é que, assim que surgiu o povoado, também surgiu a preocupação com o abastecimento de água. E foi criado, que existe até hoje, parte dele, o grande rego d'água, seguindo as margens do Córrego, segunda rua mais ou menos, e que saía desde a cabeceira, quase a cabeceira do Córrego Grimpas, e corria-se esse rego até hoje nós temos ali onde é o cemitério que descia, e que esse rego por muito tempo abasteceu a energia elétrica através de uma usina tocado a água, um motor tocado a água,
transformava-se em usina para iluminar as primeiras casas, o primeiro povoado. Isso tem o quê, mais ou menos? Uns 100 anos já, não? Talvez não 100, mas nós não ficamos com menos de 90 a 87 anos, não. Agora tem uma curiosidade também sobre a criação do nome das ruas, né? Isso, conforme nós já havíamos mencionado, veio um intendente de Goiânia, que nesse momento o distrito, já era conhecido como distrito, passa para a jurisdição de Goiânia. Deixa de ser distrito de Pouso Alto, que hoje é Piracanjuba. Aí vem o intendente para poder se organizar. Ele vem montado numa mula, traz muito bem arriada, e reúne-se com as grandes famílias, aquelas mais tradicionais, para poder delinear-se nomes de rua, praça, e dar uma organizada escrita pelo distrito já de Vila Grimpas. Mas não houve um acordo, não houve um consentimento. O intendente tentou por várias vezes, não havendo um acordo, que cada um queria puxar para os seus familiares, pôr o nome dos seus familiares, ele disse, pode deixar. Despediu, montou na sua mula e disse, isso aqui é uma tribo indígena, deixa que eu vou organizar. Foi para Campininha, que no momento respondia por Goiânia, estava constituindo Goiânia ainda, e lá então ele colocou o nome das ruas que existiam na época, todos o nome de tribo indígenas. Inclusive, uma praça que tinha no momento também foi receber o nome de tribo indígena. Olha só, e por volta de que ano, mais ou menos, começou a aparecer esse povoado do lado dessa estrada de boiada? No período um pouco mais anterior, a estrada boiadeira, ela também seguia quase que as margens do Córrego Grimpas. Vinha São Paulo, passando por Minas e tudo, entrava-se em Goiás, passava próximo mais ou menos Caldas Novas, Piracanjuba, pegando aqui, passando aqui próximo de Campininhas, que é o bairro Campinas de Goiânia hoje, seguindo aí para frente, Goiás Velho e tal, e outras comunidades. Salvo engano, ela chegava até Porto Nacional. Parece que o final da estrada boiadeira é Porto Nacional. Então surge-se o povoado, principalmente quem está vindo de São Paulo, sentido norte, à margem direita da estrada boiadeira, só posteriormente começa a construir a margem esquerda, e bem na frente vem então se cortando, seguindo a essa estrada boiadeira, conhecido como a rodovia federal. Aí a federal muda-se um pouco o trajeto da estrada boiadeira, pegando um pouco mais da cabeceira do povoado da Vila Grimpas. Mas por muito tempo ainda passava-se dentro do povoado. Quando veio no governo Juscelino Kubitschek, que houve o traçado definitivo, aí ela passou bem por fora do, agora já, cidade Hidrolândia, e não mais o distrito Vila Grimpas. Muito bem, agora antes da emancipação, essas histórias que o senhor conta para o leitor e seguidor do Hidrolândia hoje, trata de história que vem passando de pai para filho, né? Nós falamos aí sobre as ruas, o nome das ruas, como foi constituída, como aconteceu a Vila Grimpas, que depois se tornou Hidrolândia, e depois nós vamos estar falando sobre Hidrolândia depois da emancipação. Nós estamos falando enquanto Hidrolândia, que era município de Piracanjuba, era distrito, depois passou para Goiânia e depois foi emancipada. Tem alguma peculiaridade em relação, que o senhor saiba, em relação à criação, a costume, a atividade profissional antes dessa emancipação? Como é que o povo se virava para poder sobreviver nessa vila? A base era agricultura mesmo? Não só na Vila Grimpas, como no grande sertão brasileiro e goiano, o que manteve-se as comunidades é os costumes antigos, tradições da vida do campo, onde se produzia o seu açúcar, produzia o seu capado, produzia a sua alimentação, e muito pouco também comprava e adquiria os medicamentos, também era adquirido pela
a tradição, a cultura, na base das raízes, folhas, frutos. Então a Hidrolândia não fica diferente, mantém-se o mesmo ritmo, a mesma cultura, e aos poucos cria-se um pequeno comércio, principalmente de frutas da região, que era levado e vendido em Campinas, a antiga Campininha Goiana. Posteriormente, com a criação da capital, passa a ser negociado também na capital. Então nós temos, nas famílias mais antigas e tradicional, que levava ainda seus produtos para ser vendido em Goiânia ou Campininha, através do carro de boi. Então surgiu-se esse comércio, não deixando também o comércio antigo, que é o comércio mineiro, usado por carro de boi, que buscava muitos produtos em Araguari. Saiu de carro de boi daqui, da Vila Grimbas, até Araguari, trazendo várias mercadorias, e quando iam para lá, também levava alguns produtos, principalmente o tradicional o torcinho de porco enxuto, que se chamava, que salgava ele, curava ele, embalava e levava para se vender em Araguari. E outras cidades próximas de Araguari também. Maravilha. Bom, nós estaremos... O senhor é professor de USPB, é isso? Quando eu comecei a trabalhar na área da educação, foi em escola rural. Você era um professor de toda disciplina. Assim que me concluí o curso de técnico em contabilidade, o meu primeiro curso, eu prestei um concurso na nível de Estado para ser professor de contabilidade, nos cursos técnicos de contabilidade. Me concluí na minha aposentadoria trabalhando com História, na qual eu tenho graduação, trabalhando com Filosofia e Sociologia. Mas exerci outras cadeiras, como de OSPB, por um tempo grande. Eu exerci a cadeira de professor de OSPB aqui na comunidade. Não deixando também, quando tinha o curso técnico em contabilidade, fui professor, além da parte prática, que nós tínhamos a aula no meu escritório de contabilidade, mas também a parte teórica. E lá a gente ocupava várias cadeiras no curso técnico contabilidade, como mecanografia, própria contabilidade, contabilidade geral, contabilidade de curso, contabilidade pública. Então a gente sempre exerceu naquilo que a gente tinha conhecimento e condições, tudo que era possível doar para os nossos acadêmicos, nossos alunos. Maravilha, como você pode observar, seu Geraldo é uma ilustre personalidade de Hidrolândia, com notório saber, né, com vasto conhecimento, diferente hoje com essas leis de progressão do governo federal, onde não se pode mais bombar aluno, e aluno na quarta série que não sabe nem escrever o nome direito, enfim. A gente tem um prazer imenso de poder estar entrevistando e conhecendo um pouco mais tanto a história dele quanto a história de Hidrolândia. E na nossa próxima edição, na semana que vem, a gente vai estar falando sobre Hidrolândia depois da emancipação, e temos muitas outras pessoas aqui da cidade que vão estar contando histórias que você não conhecia. Muito obrigado, professor. Obrigado ao ilustre jornalista, à empresa que está patrocinando, ajudando, ou as pessoas que queiram vir contribuir. Eu vejo isso como um fato muito importante e de grande, extrema necessidade, esse trabalho, ora realizado pela sua pessoa. Muito obrigado. Nós agradecemos e até a próxima edição.